Olá meninas e meninos, hoje eu vim mostrar para vocês o passo a passo de uma maquiagem completa. Eu sempre começo com a correção das sobrancelhas. Eu uso um pincel chanfrado e o corretor de sobrancelhas em pó da Anaconda. Nela eu usei a cor mais escura do corretor, que é o marrom mais fechado. Eu as preencho e quando chego na parte inferior, eu faço um traçado com pó escuro e puxo para cima, só para esfumar o produto, porque é sempre bom seguir a direção do nascimento dos pelos. Agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Preencho a sobrancelha. Contorno ela em volta. E quando chego na parte inferior, eu contorno só embaixo e puxo para cima para esfumar, seguindo a direção dos pelos. Depois de preenchida, penteio os pelos para cima, de forma que fica esfumado e que o excesso do produto saia. Venho com cotonete e limpo o produto que ficou para fora do desenho das sobrancelhas quando eu esfumei. Com uma base, contorno as sobrancelhas por fora com um pincel com cerdas pequenas, língua de gato e uma base. Essa que eu usei é o BB Cream da L'Oréal para pele clara. Essa parte é para ficar marcado mesmo a base e a sobrancelha. Depois nós voltamos esfumando. Agora eu faço a mesma coisa do outro lado do rosto. Com um pincel de esfumar com cerdas chatas e macias, eu volto esfumando essa base, para assumir qualquer tipo de marcação. Agora eu passo gel para as sobrancelhas da Mary Kay e penteio para que os pelos fiquem na direção certa, pois quando ele secar ele vai ficar dessa forma. Agora eu passo para a pele. Comecei com um primer da Mary Kay para fechar os poros e a maquiagem dura mais tempo. É importante passar principalmente na zona T do rosto. Para camuflar as olheiras, eu uso um corretivo amarelo da Marchette. É importante que seja passado em toda a área escura dos olhos, inclusive bem colado na raiz dos cílios. E para camuflar as espinhas, que são manchas avermelhadas, usei um corretivo verde da mesma marca.
Se ela tivesse manchas de melasma, eu usaria o lilás, e manchas escuras em pele negra, o laranja. Tem que ter paciência para ir passando em todas as áreas avermelhadas do rosto, porque só a base não é capaz de cobri-las. Com uma esponjinha, eu esfumo o corretivo amarelo e o verde, apenas com leves batidinhas, só para tirar a marcação com a pele. Com uma base, começo depositando com um pincel língua de gato com cerdas sintéticas em cima do corretivo colorido e no resto do rosto. Eu usei o BB Cream da L'Oréal para a pele clara. Com a mesma esponjinha, eu esfumo essa base com leves batidinhas. Cuidado para não tirar o corretivo que você passou anteriormente. Por isso é importante que não arraste a esponja, e sim apenas bate levemente ao rosto. Caso ainda tenha restado alguma manchinha ou marcação com corretivo, use um corretivo do tom da pele que ele vai terminar de cobrir. Percebam que a base que eu passei é um pouco mais clara que a pele dela. Eu uso isso para não precisar de iluminar na hora de fazer o contorno de corretivo. Depois da pele corretiva, eu vou para o contorno de rosto com corretivo, usando um corretivo mais escuro e uma esponjinha. Para afinar o rosto e diminuir as bochechas, fiz um 3 na lateral do rosto. Eu puxo para a área do pescoço e subo para a testa. Eu passo na testa, puxando para o couro cabeludo para diminuí-la. Eu uso a parte mais fina da esponja para afinar o nariz.
Ao mesmo tempo que eu deposito o corretivo, eu já vou esfumando com a esponja. Marco debaixo dos lábios para dar a impressão de lábios inferiores maiores. Para selar esse corretivo e a base, eu uso um pó da cor da pele. E nesse caso eu usei um pó da Natura Aquarela bege castanho 46. Para passar esse pó, eu usei um pincel língua de gato com cerdas macias. Para reforçar o contorno com corretivo, uso um pó mais escuro e faço a demarcação no mesmo lugar onde apliquei o corretivo escuro. Faço um 3 na lateral do rosto. É importante não deixar nenhuma marcação. Com um pincel de esfumar ou com as cerdas chatas, faço a demarcação do nariz para afiná-lo. Marco os lábios inferiores para dar a impressão de maior. Finalizo com blush alaranjado na maçã do rosto, puxando para a raiz do cabelo. Para contorno seco e o blush, usei a paleta de pó compacto da Felicitar-Lux. Agora eu vou para os olhos. Usei um primer em creme para a área dos olhos da Boticário, para realçar a cor da sombra e fazer com que ela dure mais tempo. Passo nas pálpebras móveis. Com um pincel esponja, aplico um iluminador embaixo da área das sobrancelhas. Esse iluminador é da paleta de pó da Felicitar-Lux. Com uma sombra marrom alaranjada opaca, marco o côncavo com o pincel lápis de cerdas sintéticas. Essa sombra é da paleta de 68 cores da Manley. Faço a mesma coisa do outro lado. Coloco uma fita adesiva um pouco abaixo da raiz dos cílios inferiores, em direção ao final das sobrancelhas. Essa fita vai evitar sujeira e vai dar uma leve marcação na sombra do canto externo dos olhos. É importante que não fique nenhum vácuo entre a pele e a fita. Com uma base clara e um pincel língua de gato com cerdas sintéticas pequenas e firmes, marco apenas a pálpebra móvel até mais ou menos a metade dos olhos. Essa técnica é ótima para quem tem pálpebras gordinhas ou caídas ou olhos pequenos.
Com o mesmo pincel que marquei a pálpebra, passo uma sombra iluminadora bege em cima da base que passei anteriormente. Essa sombra é da paleta de pó da Felicitar Lux. Com o pincel esponja, deposito uma sombra marrom escura com glitter no final do canto externo até mais ou menos o meio dos olhos. Essa sombra é da paleta de 68 cores da Manly. Com um pincel de esfumar com cerdas macias, com uma sombra marrom mais clara e também dessa paleta, esfumo entre a sombra marrom escura e a bege, para assumir qualquer tipo de marcação. Com o mesmo pincel de esfumar, aplico uma sombra preta apenas no côncavo sem subir. Usei a sombra Uno da Vult cor MA08. Com o delineador em gel da Mary Kay e um pincel com pontas bem fininhas, faço um delineado de gatinho. Retiro a fita adesiva e começo a parte de baixo dos olhos. Também com o delineador em gel da Mary Kay, traço uma linha encostada na raiz dos cílios inferiores. Com um pincel de cerdas bem curtas e finas, venho com a sombra preta, esfumando o delineado inferior para que não fique nenhuma marcação. Agora, com o pincel de esfumar, passo a sombra marrom mais clara por debaixo da sombra preta. Com o cotonete, limpo o excesso de sombra. Passo o rímel, usei o da Maybelline da Colossal. Ela não quis que eu colocasse cílios postiço. Passo nos cílios superiores e inferiores. Agora eu vou para a boca. Apliquei o batom líquido de efeito mate da Minal, cor 22. Com um corretivo e um pincel de cerdas firmes,
contornei em volta da boca para consertar qualquer borrado. Usei o corretivo em bastão da Vult, cor 01. E esse foi o resultado da maquiagem completa com uma sombra marrom básica.